nós estamos aqui começando um novo programa, Papo com o Presidente, e hoje com um estúdio novo, com um visual novo, muito diferente, e queria agradecer toda a nossa equipe pela modernização e também mudando um pouco o nosso conteúdo. Nós gostaríamos de levar a você que nos assiste algo mais inovador. E com isso nós temos inovando o estúdio, mas inovando também no nosso diálogo. E eu gostaria muito de agradecer à equipe que se esforçou muito para estudar uma nova forma, para que o Papo com o Presidente seja mais do jeito do cooperativismo baiano, da nossa maneira de ser e de fazer o cooperativismo aqui no estado da Bahia. Por isso que nós estamos hoje nessa etapa, com uma vontade enorme de levar até você, cidadão baiano, cidadão associado ou não associado das cooperativas do estado da Bahia, informações pertinentes ao cooperativismo, a forma de fazer cooperativismo, a forma de você participar da cooperativa e mostrar exemplos, mostrar que a gente pode fazer algo de diferente, mas algo de participar, de ter uma filosofia, uma doutrina dentro do nosso negócio, dentro da nossa forma de viver. E por isso que hoje a gente vai falar de agronegócio, de agricultura, voltada para o desenvolvimento, que hoje ela está num patamar cada vez melhor. Nós temos dentro do cooperativismo vários segmentos, vários ramos, e entre eles o agropecuário. E é desse ramo que hoje a gente quer levar ao nosso produtor, a pessoa que trabalha com a agricultura, com a pecuária, com o extrativismo, dentro do estado da Bahia, uma oportunidade de conhecer o cooperativismo no agronegócio. E por isso que nós temos um convidado extremamente especial aqui, que é meu amigo Jaimilton Guzmão. Jaimilton Guzmão, que é engenheiro agrônomo, produtor rural, com muito orgulho, que não ele fala, e ele é vice-presidente da Copimac, e é o meu colega no conselho, diretor da OCEB, e ele é o secretário-geral da OCEB, que foi eleito recentemente também tomou posse, e que faz um trabalho na agropecuária do estado da Bahia, principalmente na região de Vitória da Conquista, que ele é um apaixonado por Vitória da Conquista, que está aqui hoje para trabalhar com a gente, para discutir com a gente o que o cooperativismo pode fazer para o agropecuarista, para o produtor rural, em termos de organização, de renda, de benefício, de qualidade de vida, de desenvolvimento, de inovação. Então, tudo isso vai estar hoje aqui com o Jaimilton. E queria convidá-lo para fazer a sua apresentação e seja bem-vindo ao Papo com o Presidente Jaimilton. Olá, presidente, obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder levar a palavra do cooperativismo baiano, o que nós estamos fazendo, né, da porteira para dentro e da porteira para fora também, em termos de organização. E como eu costumo dizer, né, a Bahia, o nosso estado, com dimensões absurdamente grandes, um estado muito diverso e heterogêneo na sua, com os seus biomas, com a sua cultura diferente. Mas eu acho extremamente desafiador, porque o cooperativismo ele se encaixa como uma luva no sistema de produção do ramo agropecuário que a gente tem aqui no estado. E a Bahia, eu tenho certeza que é um estado de oportunidades, e de muitas oportunidades, e a gente está se organizando para poder aproveitá-las. E o cooperativismo, juntamente com o associativismo, são protagonistas dessa mudança que a gente acha que está acontecendo no setor produtivo. Antigamente se dizia que era no setor primário, hoje muitas pessoas já não falam mais no setor primário. A agropecuária ela já tem uma importância tão grande, o uso de tecnologia, o uso de ferramentas já tão evoluídas que a gente já não considera mais o setor produtivo como um setor primário.
Está tudo junto, tudo agregado, a própria indústria. E eu tenho certeza que esse papo aqui vai desmistificar algumas verdades que a gente precisa mostrar a realidade da nossa Bahia e principalmente mostrar o nosso potencial. Bom, falando em potencial, nós estamos vindo numa pandemia que no início a gente ficou um pouco assustado, mas que o agronegócio e a agricultura deu um exemplo, porque ela não pode parar, né? Muitos setores da sociedade pararam, mas a agricultura, muito pelo contrário. Você não tem como criar uma vaca e não tirar leite todos os dias. Ou você alimentar a população. E alimento básico de toda a população vem do agronegócio, da agricultura, da pecuária. Que tendências, agora que nós estamos um pouco nos aliviando dessa pandemia, apesar dos números que mostram, qual é a tendência hoje? Você que vem recentemente de uma grande feira, que tendência que nós podemos esperar para o agronegócio e a agricultura baiana? A Bahia hoje ela está posicionada talvez como a região mais estratégica de produção de alimentos, talvez do país, pelas oportunidades. Para você ter uma ideia, a gente tem aproximadamente 1 milhão de hectares a serem explorados com irrigação. Só isso aí já seria uma oportunidade absurdamente grande. E o Oeste, acabamos de sair da Bahia Farm Show, e podemos ver a pujança da agricultura, do cooperativismo de braços dados, desenvolvendo uma região. Então, a Bahia também se destaca hoje como tendência na produção de energia renovável. A gente tem a fotovoltaica, a energia eólica e a energia de biomassa. Se encaixam também com o clima que a gente tem, com a extensão territorial que nós temos da Bahia. Uma outra oportunidade que a gente vê também do cooperativismo é a transformação de grãos em proteína animal. A gente está evoluindo bastante na avicultura, na suinocultura, mas precisamos evoluir na produção de carne bovina e principalmente do leite. A gente precisa, isso é um compromisso que a gente tem, de formar, orientar e preparar cooperativas aqui na Bahia, competitivas nesse mercado de leite. A Bahia é um grande consumidor de lácteos e praticamente 50% do que a gente consome vem de outros estados. Então, a gente tem que ver isso como uma oportunidade, e a gente que milita no cooperativismo sabe que é a chance do fortalecimento dessa doutrina, né, que é uma empresa de pessoas ganhando poder de escala, tanto na compra quanto na venda, mas dos seus produtos, a compra de insumos, né, como você bem colocou aí, a guerra aumentou demais os insumos, combustível subiu, a nossa economia, o dólar também, você não tem nenhum tipo de segurança jurídica. Então, essa organização dos setores produtivos para poder fornecer o alimento de janeiro a dezembro, ela é fundamental, e ela está pautada aí no planejamento das cooperativas. Como outra oportunidade também que eu vi agora, e que já tem alguns projetos na Bahia, a proteína de pescado, a produção de pescado, né, que é a gente está muito bem localizado geograficamente, e a gente tem o maior litoral do Brasil, pouco aproveitado ainda, né, em relação à nossa infraestrutura também, mas a Bahia se coloca hoje como um parque de oportunidades na produção de energia, na transformação de grãos em proteína animal. E eu tenho certeza que os exemplos que já estão acontecendo aqui, eles já conseguem ultrapassar as nossas barreiras, do Estado. Você vê uma cadeia do algodão altamente organizada no Estado, sendo referência para todo mundo, a própria celulose que é feito aqui,
são o próprio café. O café, a gente é o quarto produtor de café do país e a gente não consegue exportar esse café pela Bahia, ou quando consegue é com muita dificuldade, a gente precisa reestruturar os nossos portos. Mas a Bahia é um mini Brasil, né? Nós temos diversos biomas e as cooperativas estão ocupando, né, os seus espaços. Interessante que essa semana foi feito um leilão do Baixio de Irecê. Para quem não conhece, é um complexo de produção de alimentos com irrigação na região de Xique-Xique, que certamente vai transformar a produção agrícola na Bahia. São cerca de 45 mil hectares que dá para se irrigar, isso a curto prazo. Então, a gente espera essas ações de maneira bastante ansiosa, porque a gente tem capital intelectual, a gente tem expertise, e a gente tem pessoas querendo trabalhar, e o que nos falta às vezes é esse tipo de organização e de infraestrutura, mas estamos sempre nessa militância aí de cobrar do poder público condições para a gente poder crescer. Bom, você deu uma aula aqui agora de oportunidades, porque você passou com muitas oportunidades. E entre as oportunidades você citou uma dificuldade que nós temos, que realmente, que a sua cooperativa é uma delas, que é trabalhar com café e exportação. Eu sempre falo que a Bahia, no futuro, hoje você falou que é o quarto produtor de café, eu tenho certeza que nós vamos ser o primeiro produtor de café. Tudo me indica, quem estuda a história do café brasileiro, o café está vindo mais para o Nordeste, isso há muitos anos. Mas nós temos muitas coisas que precisam da organização. E falando em importação de produtos, que nós importamos muito leite, nós importamos derivados do leite e outros alimentos básicos, mas nós também temos muitas exportações e oportunidade de exportação. E a gente, cada dia mais, se preocupa para você ter um mercado mais competitivo, porque tendo um mercado competitivo aumenta a qualidade dos produtos que a gente produz. Só que, muitas vezes em contato com o pessoal mais ligado à agricultura, eles falaram, nós temos que, até a própria assistência técnica, que a gente faz o encontro estadual da assistência técnica da terra, a preocupação é da porteira para fora, que nem o pessoal fala. Tanto para o pequeno produtor como o médio e grande produtor. E a gente tem que buscar o mercado internacional porque é uma referência, é onde você equilibra a qualidade dos seus produtos. E também na agroindústria. Nós temos grandes oportunidades nisso. O que o cooperativismo podia ajudar para se tornar mais efetiva essas oportunidades? Qual é a sua opinião sobre isso? Já que você administrou uma cooperativa que mostrou que isso é possível, que dá para fazer o negócio. O que você falaria para os nossos telespectadores sobre esse assunto, da sua experiência e desse mercado externo? O que a gente precisa para efetivamente botar a mão no dólar? Porque o mercado externo é dólar, né? É verdade. O Brasil hoje é o terceiro maior produtor de alimento do mundo. Só perde para os Estados Unidos e para a China. A gente está bem atrás da China, mas ninguém tem o potencial que nós temos. O que nos falta é a organização social, né? A gente precisa, até para exportar, a gente precisa de uma agência agropecuária de desenvolvimento forte. A gente não tem no nosso estado nenhum instituto estadual de pesquisa. A gente tem uma Embrapa, que talvez seja a maior empresa de pesquisa agropecuária do mundo, certamente a Embrapa está entre as três, e a gente não aproveita de forma como deveríamos aproveitar a Embrapa. A gente tem as universidades, mas a gente não tem, o Estado não tem nenhum centro de pesquisa. A nossa ADAB ela está sucateada, a gente precisa restabelecer. Temos um material humano maravilhoso que está aí subaproveitado.
E o cooperativismo, ele só pelo poder de escala que você tem, de compra e na hora de vender, só por isso ele já seria fundamental, ele já seria protagonista desse processo de exportação. A nossa infraestrutura ainda é muito ruim, de estradas. Eu citei um pouco antes aqui sobre os portos, né? A gente tem as empresas querendo transportar o café aqui por Aratu, mas a gente não tem essa infraestrutura. A gente não tem internet no meio rural, ainda é um grande problema. Você não consegue acessar a tecnologia, você não consegue contato, você não consegue comunicação sem uma internet. Posso te fazer uma observação? Há uns 3 ou 4 anos atrás, nós estávamos numa reunião do algodão na Bahia. E na realidade, o assunto era segurança no campo. Mas eu entrei na reunião e tinha praticamente só cooperativas de algodão com o governo e com a segurança pública. Aí, na conversa, eu perguntei para os cooperativos, por que vocês não transformam a pluma do algodão em fibra na Bahia? E ele me falou, 2 coisas estão faltando: estabilidade energética e comunicação. Aí eu fiquei meio assustado. Por que estabilidade genética? Eu disse, porque as plantas industriais são tem uma tecnologia tão avançada que qualquer oscilação da energia estraga toda a produção e estraga a máquina. Então nós não temos isso para fazer. Esses problemas estruturais realmente fazem com que essa insegurança, né, a insegurança até jurídica, a própria tributação, a gente sabe do problema que teve com o milho, a gente sabe que uma das forças do algodão na Bahia foi exatamente essa substituição tributária que a PABA conseguiu junto com o governo. Quer dizer, são políticas públicas que devem ser implantadas para poder você trazer segurança no campo. A gente tem a questão das estradas, né? Tem safras que não conseguem ser escoadas ou então trazem um grande prejuízo para a cadeia, porque o alto custo do frete, e talvez isso seja o maior fator que inviabilize a indústria láctea na Bahia, né? O nosso consultor Ayrton Spies é um grande estudioso, e ele fala que na Bahia se transporta mal, com um custo muito alto, pouco leite, que a gente precisava fazer os bolsões de leite para poder transportar cada vez uma quantidade maior por um preço menor de frete, que hoje já impacta. Inclusive lá no oeste da Bahia, eles estão querendo implantar, né, os laticínios, mas está naquela, não implanta o laticínio porque não tem o produto. E as pessoas estão com medo de produzir porque não tem laticínio. Aí é que tem que chegar a estrutura de governo, as parcerias público-privadas, né, para garantir ao produtor essa garantia da compra do produto. Você não pode ficar à mercê de um mercado sem nenhum tipo de certeza. Quando a gente investe, quando o empreendedor ele faz um investimento, ele quer a certeza, ele quer a garantia, ele quer um cenário positivo. E esses entraves são as maiores dificuldades que a gente tem aqui na Bahia. Essa segurança jurídica, essa segurança na internet, essa segurança na estrada, essa segurança tributária, que muitas vezes a gente vê alguns políticos dizendo que vão agir, mas isso não sai do papel, e isso acaba prejudicando e muito, né, o desenvolvimento de várias regiões aqui no estado. E nossas cooperativas agropecuárias, como é que elas estão nesse campo aí? Você vê no oeste da Bahia estradas sendo feitas por cooperativas, por produtores. O nosso exemplo lá de Vitória da Conquista é uma cooperativa hoje garantindo a comercialização do café em uma região. Se não fosse a Copimac hoje, eu posso afirmar que não teríamos nenhuma empresa que iria comercializar o café dessa região. Então, é o cooperativismo sendo protagonista do desenvolvimento dessa região. E um aspecto que eu queria voltar
a que falou da minha cidade, minha querida Vitória da Conquista. Hoje nós temos essas cooperativas, temos cooperativas de crédito fazendo um trabalho de excelência em Vitória da Conquista, crescendo, desenvolvendo a região, fazendo todo o seu papel de cooperativista, que é distribuir riqueza, empregar, gerar valor, gerar riqueza, gerar empregos e desenvolvimento social. As três cooperativas do sistema Sicob que estão lá, as três singulares, elas participam de um movimento de transformação da vida das pessoas, da comunidade, de praticamente todos os princípios, dos 7 princípios do cooperativismo. E o sétimo, que é a preocupação com a comunidade, é muito forte lá. Hoje a gente tem a Copimac que, como eu disse, eu afirmo que se não fosse a Copimac não teríamos praticamente comercialização de café. A gente hoje já exporta para mais de 60 países, já fecha container em Vitória da Conquista, temos com um maquinário altamente moderno. E a própria cooperativa também de saúde lá, que a Unimed do Sudoeste, eu vou fazer aqui até a propaganda, é uma referência para todos nós. Então, o que é isso? Isso foi gestão, isso foi treinamento de diretoria, isso foi a cultura cooperativista implantada nos dirigentes, nos associados, nos colaboradores. E esse papel, essa responsabilidade de nós que somos gestores de cooperativa, tem que ser diário, esse papel de fomento, de dizer o que é cooperativismo, que distribui renda. Nós acabamos distribuindo agora, foi muito engraçado lá na Copimac, que teve um produtor que recebeu um cheque lá de quase 40 mil reais, e esse produtor nem de Vitória da Conquista não era. Foi um mineiro que acreditou no cooperativismo e foi muito bacana, porque ele mostrou que ele, trabalhando com a cooperativa, além de ter sido resolvido todas as suas demandas enquanto produtor, ele ainda saiu com 40 mil reais ainda, quem não quer 40 mil reais. E é assim, a gente tem que aprender a fazer esse tipo de propaganda, a gente tem que ter essa consciência da educação cooperativista, mas a gente tem que dar exemplos, a gente tem que ter cooperativas fortes que mostrem à comunidade, que mostrem aos associados para que serve, porque senão ficou uma doutrina que fica muito... que você não encontra realidade para poder provar que o cooperativismo é bom. A gente tem que sim falar do cooperativismo todo dia e mostrar as experiências positivas que nós temos na região. E temos sim que sermos transformadores da realidade enquanto gestores de cooperativa. A gente tem que ter o nosso discurso que transforma e fazer realmente acontecer. E eu percebo, e sou muito claro no oeste da Bahia agora, você não tinha nenhum evento que aconteceu em Luiz Eduardo Magalhães, na última semana que eu participei, nenhum evento aconteceu sem a presença das cooperativas que estavam lá. Nenhum tipo de evento, nem com o governador, o próprio presidente, eles foram recebidos por presidentes de cooperativa. Então, mostra essa força, mostra esse protagonismo. E eu convido a todos a não só conhecer, mas a participar do cooperativismo. Bom, nós temos aí na agropecuária, muitas vezes se criou uma coisa que eu não gosto muito, de separar a agricultura pequena, média e grande. Mas isso é uma realidade, existem políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, só que nós temos agricultura familiar, produtores de diversos tamanhos. E a agricultura familiar é típico de organização de cooperativa. Eu não consigo ver um agricultor, pequeno agricultor, tendo muito sucesso se não está ligado a alguma associação. Isso é demonstrado nos noticiários, isso é mostrado no dia a dia das cooperativas. Nós, do cooperativismo brasileiros, o agropecuário tem, acho que mais de 80% que são pequenos produtores, porque são a grande quantidade de associados das cooperativas. Qual é a sua mensagem para esse produtor que tem uma pequena propriedade, uma média propriedade,
para que se convença realmente que o cooperativismo é o caminho. Será que está faltando profissionalismo nessas cooperativas? Essa é uma excelente questão e me permita eu citar Chapecó, do lado lá, sua vizinha lá de Coronel Freitas, né? Pertinho lá em Santa Catarina. Chapecó é um município hoje que talvez uma das agrocapitais mais incríveis, e que o cooperativismo mostra sua força na sua organização produtiva, na produção de lácteos e da avicultura e suinocultura. A propriedade média em Chapecó é de 18 hectares, o tamanho médio das propriedades dos seus associados. Então, é o modelo perfeito de distribuição de riquezas. É quase 80% do movimento cooperativismo brasileiro, ele é baseado na agricultura familiar. Então, por si só, já mostra o seu grande protagonismo, né? E é para isso que o cooperativismo serve. É para ser um instrumento de distribuição de riqueza, é para ser um instrumento de compra, um grande grupo de compra, administrado pelos próprios produtores. Então, eu acho que tem a ver sim com o profissionalismo, mas se a gente puxar um pouco antes, com a educação cooperativista. Eu tive a oportunidade lá em Chapecó de visitar uma cooperativa educacional, que agora já é de consumo, né? Mudou de ramo, e muito forte. A cooperativa de saúde lá de Chapecó é muito forte. A Aurora, que tem gente que não sabe, mas é uma cooperativa de segundo grau muito forte. As cooperativas singulares, a Alfa, enfim, as cooperativas que estão na região são muito fortes. E todo mundo está com seu boné da sua cooperativa, o sentimento de pertencimento a essas cooperativas é incrível, mas elas transformam a realidade das pessoas. Então, eu bato mais uma vez nessa educação cooperativista, quando a gente tem uma referência na nossa região. Quando se fala de cooperativismo, você vai para uma aula de cooperativismo e você consegue mostrar o que é uma cooperativa, como que ela transforma a vida das pessoas. Eu acho que esse é o fechamento, né? Mais uma vez, permissão para falar da minha cooperativa lá de Vitória da Conquista, a Copimac. A gente começou a receber alunos de agronomia para eles conhecerem todo o processo que a gente faz. É incrível com a surpresa que eles têm, com o sentimento de orgulho que tem, né? Você olhar de quem é isso aqui. Isso aqui é dos produtores, isso aqui não tem dono, isso aqui todo mundo que está aqui participando é dono. E quando a gente começa a entender o poder que tem de transformação do cooperativismo, é que a gente vai realmente entendendo todo o processo. A gente vai justificando as nossas ações. Como eu falei, não adianta a gente ter uma educação cooperativista num determinado lugar se a gente não tem uma cooperativa de referência. Então, essa é a responsabilidade de nós que somos gestores de cooperativa, de transformá-las numa empresa, né? Uma empresa de pessoas competitiva, que realmente busca o resultado, que transforma a vida das pessoas. E não como no passado, e ainda alguns saudosistas ainda, principalmente na Bahia, eu sei disso, eu vivo isso. As pessoas imaginam que cooperativa é uma entidade filantrópica que não precisa se preocupar com o caixa, que muitas vezes ela está a serviço ali de um governo. O governo não é só governo estadual, nem federal, nem municipal, mas alguma família ou algum grupo. E o quarto princípio talvez seja um dos que eu mais me identifico, que é a autonomia e a independência. A cooperativa ela tem que ter essa autonomia, ela tem que ser viável economicamente, financeiramente, ela tem que ela tem que ser independente. Nenhum político pode interferir na cooperativa, não deve nem participar. Eu sou peremptoriamente
contra a participação de políticos em diretoria de cooperativa. Eu acho que não tem que participar porque eu vejo que é conflito de interesse. E quando a gente começa a entender isso, você começa a entender que o cooperativismo é uma doutrina, né? É uma doutrina com seus dogmas muito bem escritos, com as suas cláusulas muito bem... É o sistema perfeito, o que eu costumo dizer, é o sistema perfeito. E a gente vai percebendo à medida que a gente vai entendendo do cooperativismo. E eu acho que isso que é bacana, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que conheceu muito pouco. E como o cooperativismo ele é vivo, as mudanças vão acontecendo e a gente tem que estar preparado para essas adaptações. Bom, nós temos, assim, muitas coisas acontecendo dentro do cooperativismo, fora do cooperativismo. E um dos pontos, sim, que nos últimos tempos a gente vem tocando forte é tecnologias, é inovação. Não é mudar o mundo em 24 horas, mas é adaptando o mundo a novas realidades. E tem muitas coisas novas. Dentro do agronegócio, a gente fala em 4.0, 5.0 e é tanto números, mas se você vai lá no campo, você observa que muitas coisas mudaram, muitas tecnologias mudaram. A nossa produtividade cada vez maior. E as cooperativas precisam acompanhar isso. Eu lembro quando uma cooperativa paranaense, ela começou a dar aula para os produtores rurais dentro de ônibus, para eles aprenderem a mexer em computador, passar e-mail. Isso faz muito tempo. Você já conhece a cooperativa, ela tem uma das maiores feiras de tecnologia do país. E o pessoal falava que o presidente era jogando fora dinheiro. Os produtores falavam isso. E de repente passam uns anos e o produtor faz 100% dos negócios em casa. Está lá na roça, está lá em cima do trator, compra, vende, faz. Então, ele preparou, na época, foi muito criticado, mas ele preparou todos os sócios dele para trabalhar com tecnologia, que depois ela veio com toda a força. E eu sinto que nós temos um problema de conectividade no campo. A nossa internet no campo é muito ruim. É ruim na cidade, imagina no campo. Já nós temos um estado vizinho aqui, que é o Ceará, que é quase um modelo já de tecnologia no campo, no interior. Mas a gente tem muito o que fazer com isso. Como é que a gente convive com isso dentro do agronegócio e o cooperativismo? O que nos está faltando? Você já falou assim que nós precisamos de infraestrutura. Mas além disso também é preparar o produtor. É por aí o caminho que nós temos que seguir como cooperativa? Sem dúvida. Hoje eu posso citar, inclusive aqui na Bahia, uma parceria da OSEB com a FAEB, né, junto com o Sistema Senar, de capacitação. Hoje o técnico, voltando um pouco, a pandemia ela acelerou muitos dos processos. Um desses processos foi a assistência técnica. Como a vaca não poderia ficar sem ordenhar e o milho não poderia ficar sem colher, mas a assistência técnica tinha que chegar no campo. Então hoje a assistência técnica de forma remota já é uma realidade. Mas você só consegue isso com conectividade, com internet de qualidade. O que eu acho que a gente precisa fortalecer e já está acontecendo é a gente treinar técnicos. São 8.000 técnicos que o cooperativismo agropecuário tem espalhado por todo o Brasil, né? 52%, o presidente não gosta de números, mas 52% dos grãos que o Brasil colhe passam por cooperativa, né? Então, são números muito robustos e essa assistência técnica ela tem que chegar através de forma remota, né? Como eu disse, a pandemia ela acabou acelerando esse processo e hoje através do associativismo e do cooperativismo você compartilhando a assistência técnica, porque muitas vezes o produtor não consegue pagar
uma diária de um agrônomo, de um técnico agrícola, mas se juntar 20 agricultores, 20 produtores, eles conseguem. E o cooperativismo e o associativismo, eles têm essa capacidade de entrar nas propriedades, mesmo que de forma remota. E eu não tenho dúvida que esses instrumentos, hoje a gente produz muito mais com muito menos. Nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, que o Brasil é altamente dependente de importação de fertilizantes, e com a guerra da Ucrânia, da Rússia, até com o apagão logístico também, que foi proporcionado pela Covid, a gente tem que produzir mais com menos. A gente tem que melhorar a eficiência dos nossos adubos, aplicar na hora certa, da quantidade correta. Isso tudo é sustentabilidade, é produzir mais com menos. E a gente tem feito esse dever de casa de forma primorosa. Não parou, o agro não teve guerra, não teve Covid, e tanto é que essa safra nossa, ela deve ser a maior da história. E a do ano que vem só não vai ser maior por conta desse problema de fertilizantes e do aumento do custo de combustível, que a gente está passando por uma fase de incertezas, né, do cenário. Mas essa tecnologia, ela necessariamente ela não requer alta aplicação de investimento, mas sim de expertise humana, de desenvolvimento. Vou lhe dar um exemplo. A nossa soja, ela não utiliza 1 quilo de adubo nitrogenado, né? Isso por conta do que? De pesquisa que a Embrapa fez. A soja que a gente planta no Brasil, ela é autossuficiente, ela consegue pegar o nitrogênio do ar e transferir para a planta. Isso é uma tecnologia fantástica, que a Embrapa, só por isso aí, já merecia... já justifica a existência da Embrapa só por ter feito isso, desenvolver uma soja que fixa o nitrogênio do ar nas suas raízes, né? Então, isso a gente não pode pensar em parar, em diminuir os nossos investimentos em pesquisa. Isso é que vai nos tornar certamente o maior produtor de alimentos do mundo em pouquíssimo tempo. Isso eu não tenho a menor dúvida, eu tenho certeza disso. Bom, nós estamos quase na fase final, é a última pergunta, depois só o encerramento, mas é uma pergunta que tem que fazer para todo mundo. O que nós precisamos? Nós estamos em época de campanha da eleição do presidente, deputados, senadores, governador. Que tipo de políticas públicas? Não vou dizer que você cite as políticas públicas, nós elaboramos um documento aí, que é um país mais cooperativo, o qual eu recomendo, quem tem acesso, leia, porque tem todo o que nós pensamos do cooperativismo em termos de política pública, que é um documento chamado Brasil Mais Cooperativo, elaborado pela OCB e pelas unidades. Mas o que nós precisamos? Qual a importância da política pública em tudo isso? Eu acredito que o governante ele tem que se preocupar em setores em que a iniciativa privada não pode e não deva interferir. Mas no setor produtivo, por exemplo, a gente tem que ter a independência. Óbvio, a gente tem que ter no Estado uma agência reguladora forte. A gente não pode pensar em irrigar sem ter um estudo da capacidade, da quantidade, né, da irrigação. A gente tem que ter agências reguladoras fortes, mas o setor produtivo ele tem que caminhar com as próprias pernas, e se o Estado não atrapalhar, já está fazendo um grande negócio. E eu acredito que o Estado ele tem que se preocupar com os setores que é da parte dele, o setor educação, com a saúde, né, com a segurança, mas na parte produtiva, se o Estado não atrapalhar, já está fazendo muita coisa. E às vezes isso fica até meio clichê de falar, mas o Estado às vezes atrapalha. O Estado às vezes tributa a produção, que é um absurdo, porque você está acabando tributando toda a cadeia, e não permite que a iniciativa privada tome à frente de certos processos. Eu gostaria muito que os governos se preocupassem em tomar conta daquilo que
eles são feitos para tomar conta da saúde, da educação, da segurança, mas da parte produtiva, principalmente no campo, se não atrapalhar, já adianta muita coisa. E fomentar políticas públicas de financiamento, a gente sabe da dificuldade do que o que é tomar um financiamento, né, no banco, as garantias que tem que serem dadas. Óbvio, a gente tudo tem os limites, mas e a gente tem que cobrar dos nossos representantes essa postura desenvolvimentista, porque produzir alimento, produzir emprego com o setor privado não pode ser misturado. Produzir riqueza, gerar riqueza com o setor privado. É a iniciativa privada que é responsável por isso. Muito bem. Eu gostaria, assim, de que você colocasse, Geimilton, as palavras finais aí, antes da gente encerrar esse trabalho. Eu gostaria, assim, dar quais são as suas considerações sobre esse nosso trabalho, o trabalho que a gente vem desenvolvendo, rapidamente, porque o nosso tempo está. Bom, eu achei fantástica essa experiência. Eu parabenizo a OCEB, aos organizadores pelo evento e essa produção que quem está do lado de lá nem imagina o que está acontecendo aqui no estúdio, mas foi para mim uma grande honra poder falar um pouco sobre o cooperativismo do ramo agro. E eu gostaria de, mais uma vez, bater na tecla da educação cooperativista. A gente tem que ter esse projeto de ir na fonte, ensinar as pessoas para que serve o cooperativismo, como que ele funciona, e temos a obrigação de termos cooperativas fortes para poder mostrar como que se transforma a realidade. E a Bahia ela é um berço de oportunidade. Dificilmente tem algum lugar no mundo com tantas oportunidades, e a gente tem que ocupar o nosso espaço, sempre distribuindo riqueza e melhorando a vida das pessoas. Parabéns pelo programa e espero que as pessoas tenham gostado aqui um pouco. Qualquer tema desse aqui a gente poderia levar um programa específico para isso. É complicado, mas espero ter passado um pouquinho da mensagem aqui. Muito obrigado, Geimilton. Muito obrigado pela forma carinhosa que você sempre fala do cooperativismo. Eu sempre falo para o pessoal, uma pessoa que veio me pedir para ajudar a falar de cooperativismo, hoje se tornou meu professor, pela facilidade que você tem de se comunicar. Nós estamos encerrando aqui o Papo com o Presidente. É um programa voltado realmente para a comunidade, exercendo o 7º princípio do interesse pela comunidade. Nós gostamos de levar a comunidade, chamar a comunidade baiana para que entre numa cooperativa, sente o prazer de fazer parte do cooperativismo do estado do Bahia. Nós temos um sonho, Geimilton, que você já compartilha com a gente, de ter 1 milhão de baianos sócios de cooperativa. Hoje nós temos mais de 300 mil. E eu já fiz lá minhas metas, que até 2030 nós vamos ter. Com absoluta certeza, nós vamos ter mais de 1 milhão de baianos sócios. E aí, nós vamos mostrar que a Bahia é cooperativista, que nós podemos fazer esse trabalho e chamar a todos. Você que assistiu esse programa, compartilhe com seu amigo, com seu compadre, com sua família, com seu cooperado lá na cooperativa, divulgue que esse é um trabalho de interesse de todos os baianos. E essa edição sobre a agropecuária, vocês passaram a conhecer um monte de atividades que nós fizemos, estamos realizando. A gente participa lá na minha cooperativa. Hoje eu não falei da minha cooperativa porque é um programa diferente, como eu já falei, mas nós mandamos mapear todas as atividades que tem nos municípios. Qualquer atividade que envolva a comunidade, para que depois a gente vá lá e participe com a comunidade. É assim que a gente se torna conhecido, é assim que a gente gostaria que toda a comunidade participasse do cooperativismo. E agradecer a todos vocês e até o próximo programa. Muito obrigado a todos.